Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade aqui ao nosso capítulo 11 e finalizarmos hoje esse conteúdo, certo? Vimos a abolição dos escravizados aqui no Brasil. Vimos também como se deu esse movimento abolicionista. Vimos que não foi apenas um estalar de dedos e os escravos estavam livres, não. Houve todo um processo para que isso ocorresse. Tá? Vimos algumas leis que foram impostas ao Brasil e tudo mais, e as pressões. Vimos também os abolicionistas, que eram artistas, escritores, pessoas influentes naquela região, naquele meio, para influenciar no fim da escravidão. Beleza? Entendido aquilo lá, nós agora vamos entender a outra parte, que é a imigração, que eram os imigrantes, e um pedaço da população indígena aqui também no Brasil. Tranquilo? Vamos dar início então aí na página 214 com o tópico A imigração. Diante da proibição de compras de africanos escravizados pela lei Eusébio de Queiroz em 1850, os fazendeiros de café do Oeste Paulista, que à época protestavam, passaram a promover a entrada de imigrantes, porque viram que os escravos estavam ficando muito caros por causa da lei da oferta e da demanda, que é uma coisa que vocês vão ver lá no nono ano, e tudo mais. Foi essa a opção deles para resolver o problema da falta de mão de obra no Império. A motivação dos milhares de europeus que viam no Brasil vieram para o Brasil na época era o desejo de conseguir trabalhar em terras próprias. Esses imigrantes eram em geral pessoas pobres que arriscavam em fazer uma viagem difícil para um país jovem, que propaganda apresentava como um paraíso. Ou seja, lá na Europa o Brasil era visto como um paraíso, como uma coisa maravilhosa, que você chegar aqui ia ter terras para trabalhar e ficar rico e tudo mais. Mas, claro, não foi nada disso. Não foi nada disso que aconteceu, que é a coisa que a gente vai ver. Um sistema de parceria, uma experiência pioneira. Esse é o próximo tópico. Uma experiência pioneira como mão de obra imigrante em São Paulo foi a do fazendeiro paulista e senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. Em 1857, ele financiou a vinda de 80 famílias de alemães e suíços para sua fazenda em Ibicaba, em Cordeirópolis, no interior de São Paulo. O sistema adotado era de parceria e funcionava da seguinte forma: cada família era responsável por um certo número de pés de café e por uma roça de subsistência. O lucro obtido pela colheita era repartido entre os imigrantes e o dono da fazenda. Isso aqui é uma coisa bem bonita de se falar, mas na maioria dos casos não era isso que acontecia. Eles chegavam e trabalhavam quase igual aos escravos, para você ter noção. E quando essa viagem que eles tinham lá do país dele para o Brasil, eles tinham que pagar todos os custos ao fazendeiro, porque o fazendeiro é que pagava os custos da viagem. Quando chegava aqui, já chegava devendo, para vocês terem noção como era o negócio. Chegando ao Brasil, o imigrante se via numa situação muito difícil. O trabalhador na lavoura era pesado e acompanhado de maus tratos e, além disso, tinha de comprar roupas, remédios, alimentos no armazém da fazenda, ficando por isso endividado com o fazendeiro, como eu ouvi falar. Em 1857, os trabalhadores imigrantes da fazenda do senhor Vagueira organizaram um movimento rebelde conhecido como a Revolta de Ibicaba, que foi prontamente reprimida. Ao regressar para a Europa, um dos líderes da revolta, o mestre de escola Tomás Devates, publicou um livro chamado Memórias de um Colono no Brasil, denunciando os maus tratos e exploração das vítimas que vitimavam os imigrantes, fato que levou alguns países europeus a proibir a imigração para o Brasil. Existem vários documentos sobre a revolta de Ibicaba, escrito pelas autoridades. O livro Devassos, no entanto, é o único documento da revolta escrito por um trabalhador. Em 1861, o governo paulista começou a pagar, aqui é onde eu vou explicar, começou a pagar as passagens dos imigrantes e de sua família. Com isso, a vinda dos imigrantes para o Brasil se intensificou. Nas fazendas paulistas foi introduzido um novo regime de trabalho, o colonato. Nesse regime, os colonos recebiam um salário anual pelo trabalho no cafezal e a permissão para plantar milho, mandioca e feijão e criar animais para consumo próprio e para a venda. Na imagem, vemos imigrantes trabalhando na colheita de café numa fazenda do interior paulista, que era mais ou menos como era o trabalho naquela época dos imigrantes, né? Tudo mais. Só que tem um detalhe também,
bem importante a vinda desses imigrantes para o Brasil, que eu acho que a gente vai ver na próxima página, mas para vocês ficarem lá cientes. As autoridades brasileiras, os chefes, os políticos e tudo mais, deixaram os imigrantes entrarem no Brasil, sabe por quê? Por causa de uma coisa, a cor de pele. A cor de pele dos imigrantes europeus eram o quê? Brancas. Por isso, deixaram entrar aqui no Brasil para embranquecer a nação, para vocês terem noção, ou seja, acabar com a cor negra ou mestiça. Então, um dos motivos também para a fácil entrada de imigrantes aqui no Brasil era essa, de tornar o Brasil branco, igual um país europeu. O Brasil é invejoso, né? Vamos lá. Continuando então na página 216, nós vemos que entre 1819 e 1873 o Brasil recebeu mais de 420 mil imigrantes europeus. Durante esses anos, os portugueses, seguindo os italianos, foram que entraram no Brasil em maior número. A chegada de uma quantidade de grandes estrangeiros livres marcou a vitória de um projeto de substituição da mão de obra escrava. Aqui nós podemos ver o tanto de pessoas que entraram no Brasil naquela época, por país e números. Enquanto os italianos trabalhavam nos cafezais, os portugueses e espanhóis dirigiam-se sobretudo para as grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, onde montavam um pequeno comércio, trabalhavam com artesãos e com operários. No Brasil, os portugueses e espanhóis, que melhor de vida geralmente voltados em busca de famílias, aqui viver. No sul, o interesse em povoar as áreas desabitadas e defender as fronteiras levou o governo de Dom Pedro II a oferecer lotes de terras a quem desejasse plantar. Muitos europeus, sobretudo italianos, alemães e eslavos e holandeses, vieram para cá com uma esperança de ter uma terra própria. Os imigrantes deviam ocupar pequenas propriedades na área escolhida pelo governador, as chamadas colônia. Por isso que lá no sul, a maioria dos descendentes lá das pessoas descendem de alemães, de holandeses, de poloneses, assim, porque o povo lá é muito branco, por causa disso, por causa dessa descendência, tá? E para finalizar, nós vemos aqui o tópico alemães, italianos e poloneses. No sul, os alemães fundaram a colônia de São Leopoldo e Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e em Blumenau e Joinville, Santa Catarina. Os italianos, por sua vez, fundaram colônias que deram origem às cidades de Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves, em Rio Grande do Sul. Para vocês verem como... E lá é um povo branco dos olhos azul, igual na Alemanha, igual na Itália, esse lugar. Os poloneses também se fixaram no sul, sobretudo no Paraná, e a capital do estado, Curitiba, é hoje a cidade brasileira com o maior número de descendentes poloneses, como eu acabei de falar. Os gêneros mais cultivados por esses mesmos consumiram na sua terra natal, como o centeio, a batata e o repolho. Apesar de receberem pequenos lotes de terras, os imigrantes também tiveram um começo de vida difícil no sul. Lotes que recebiam ficavam longe das cidades. As terras nem sempre eram adequadas ao cultivo de produtos que eles estavam acostumados. O isolamento dificultava a adaptação do progresso. Muitos, porém, trabalharam duro, persistiram e conseguiram melhor de vida. Já outros, durante o Império, enquanto ocorria busca de soluções para o problema de mão de obra, na literatura predominava-se o romantismo, que é para finalizar aqui na página 218, mas não interessa muito não, beleza? Então, pessoal, aqui nós finalizamos o nosso capítulo, certo? Capítulo 11. Vimos a abolição, como se deu o processo abolicionista, e vimos também a vinda dos imigrantes e a vida difícil deles aqui no Brasil, até crescerem e se tornarem hoje, ter hoje muitas famílias ricas a partir dos imigrantes. Beleza? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp, vocês têm, ou assistir às aulas novamente, beleza? Então, pessoal, até a próxima aula. Valeu!